Chegamos à nossa segunda aula sobre o período da Primeira República no Brasil, que vai de 1889 até 1930. Já analisamos aqui o governo do Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, e chegamos agora no governo do oitavo presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, que vai governar o nosso país de 1910 até 1914, ou seja, às vésperas da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Reparem bem no sobrenome dele, da Fonseca. Ele era neto do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem liderou a proclamação da República no Brasil e um dos responsáveis por inserir o Exército como instituição, como ator político no cenário nacional. Hermes da Fonseca era do Rio Grande do Sul e veio de família militar e teve um ensino positivista. Ele acreditava na ideologia do salvacionismo, segundo a qual o Exército seria a única instituição honesta o bastante para guiar a política no Brasil, que não deveria ser confiada nem aos ricos, que eram os grandes proprietários rurais, nem à população mais pobre, ainda incapaz de gerir os rumos do Brasil. Hermes da Fonseca chegou ao poder graças ao apoio do Nilo Peçanha, o presidente anterior do seu estado natal, que era o Rio Grande do Sul, que era um estado que, apesar da sua grande importância, que tinha o segundo eleitorado mais importante do país, estava deslocado, estava de fora do jogo poder monopolizado por São Paulo e Minas Gerais, e que por isso vai dar todo o apoio ao Hermes da Fonseca, além do apoio de Minas Gerais, que momentaneamente havia rompido suas relações, havia rompido seu acordo com São Paulo. O Hermes da Fonseca, inclusive, havia fundado o Clube Republicano no Círculo Militar na época da monarquia, que foi uma das instituições que ajudou a planejar no interior do Exército a derrubada da monarquia no Brasil. Em uma campanha movida por Hermes da Fonseca, que tinha como pretexto o combate à corrupção dos principais proprietários rurais de São Paulo e de Minas Gerais, que monopolizavam a política em nível nacional, Hermes da Fonseca inicia a chamada Política das Salvações, que consistia em que ele começou a centralizar o poder no executivo e começou a demitir os governadores de cada um dos estados que, segundo ele, haviam sido eleitos em eleições altamente fraudulentas por conta dos mecanismos de corrupção, compra de votos e voto de cabresto. E para garantir, galera, que ele conseguiria aprovar as suas medidas, que eram altamente impopulares para os setores da elite cafeicultora e mineira e paulista, ele passa a nomear pessoas à sua confiança, chamados interventores, para ocupar o cargo de governador nos estados da federação. Porque o Brasil era uma federação altamente descentralizada e que o presidente, como vocês viram, precisa do apoio de governadores e outros políticos para poder governar. Mas aí entra a grande questão, galera. Muitos especialistas também vão dizer que o Hermes da Fonseca substitui os governadores desses estados, muito ligados aos interesses das oligarquias locais, por pessoas que representavam os interesses das oligarquias que haviam ajudado o próprio Hermes da Fonseca. Por exemplo, interventores ligados aos interesses do Exército, da oligarquia mineira ou da do Rio Grande do Sul, fazendo surgir a seguinte questão: ele estava realmente combatendo a corrupção das oligarquias com o objetivo genuíno de desenvolver o Brasil, de moralizar a política, ou ele queria apenas trocar a corrupção das oligarquias paulistas por uma corrupção das oligarquias que defendiam ele, que era o caso da mineira, da gaúcha e do exército. Outro evento, galera, que vai marcar muito o governo do Hermes da Fonseca é a chamada Revolta da Chibata de 1910, uma das mais famosas da nossa história e que acontece logo no primeiro ano de governo do Hermes da Fonseca. Logo no comecinho, quando o Hermes da Fonseca, galera, foi eleito, iniciaram-se festividades para comemorar a eleição dele. Ao mesmo tempo, galera, alguns marinheiros da Marinha do Brasil sequestraram alguns navios militares da Marinha e apontaram os canhões das embarcações militares contra o Rio de Janeiro. Mas qual que era o contexto, galera? O contexto era um protesto dos marinheiros que ocupavam as mais baixas patentes da Marinha do Brasil contra os maus tratos que eles sofriam na Marinha, principalmente os castigos físicos. Galera, muitos dos ex-escravizados e filhos dos ex-escravos que haviam sido libertados com a Lei Áurea de 1888 estavam desempregados na cidade do Rio de Janeiro. E muitos deles haviam conseguido empregos como marinheiros de baixa patente na Marinha do Rio de Janeiro.
Só que a questão mais complicada é que, além dos baixos salários e das péssimas condições de trabalho, os marinheiros de alta patente, que normalmente eram homens brancos das classes sociais mais ricas do Rio de Janeiro, tinham o costume de punir os marinheiros das baixas patentes, que eram em geral homens negros, por qualquer erro que eles tivessem cometidos, com punições físicas, como é o caso da chibatada. Aliás, o próprio fato, galera, de punir eles com chibatadas é uma herança do período colonial que sobrevive até aqueles tempos, galera. Só que alguns membros da Marinha Brasileira, ao serem enviados para a Europa e ver como os marinheiros de baixa patente na Europa eram tratados com mais respeito do que os marinheiros com baixa patente eram tratados aqui no Brasil, voltam da Europa trazendo essa informação para os marinheiros aqui do Brasil. Outro fator importantíssimo que alguns marinheiros brasileiros de baixa patente presenciaram na Europa foi um caso específico que aconteceu na Ucrânia, que naquela época fazia parte da Rússia, que era o caso, galera, da revolta dos marinheiros do encouraçado Putinkin, que eram marinheiros ucranianos de baixa patente que também eram punidos fisicamente pelos seus superiores e que promoveram uma revolta para extinguir os castigos físicos. Isso isso por si só já criou um clima de tensão entre os marinheiros das baixas patentes da Marinha do Brasil, que já não estavam mais dispostos a aceitarem punições físicas. A gota d'água foi quando o marinheiro Marcelino Rodrigues, que após cometer um erro, foi punido com 250 chibatadas à frente dos seus colegas, morrendo em decorrência dos ferimentos. Na ocasião, os marinheiros que testemunharam aquilo se revoltaram. Então, liderados pelo marinheiro João Cândido, o chamado Almirante Negro, iniciaram uma revolta, tomaram alguns navios da marinha e passaram a apontar os canhões para a cidade. O presidente Hermes da Fonseca, após receber as reivindicações dos marinheiros, fingiu concordar com as suas reivindicações de fim dos castigos físicos e de melhoria das condições de vida para que eles se rendessem. No entanto, galera, após alguns marinheiros se renderem, outros marinheiros iniciaram uma segunda revolta contra as tropas do governo utilizando os navios da marinha. E desta vez a repressão comandada pelo governo foi extremamente violenta. Os marinheiros que não morreram foram presos e deportados para a Ilha das Cobras. Outros foram aprisionados em embarcações com direção à Amazônia. Na década de 70, galera, os compositores João Bosco e Aldir Blanc compuseram a canção Mestre Sala dos Mares em homenagem à coragem do famoso Almirante Negro da Revolta da Chibata. Muitos estados não aceitam tranquilamente a nomeação de interventores para comandar a política estadual. Na Bahia, por exemplo, haverá fortíssima resistência à nomeação de um interventor vindo do governo federal, que era o Joaquim José Seabra. Para combater a resistência da elite de Salvador, Hermes da Fonseca simplesmente manda bombardear a cidade de Salvador, na Bahia, para quebrar a resistência dos baianos à nomeação do seu interventor. No Ceará, também ocorrerá uma revolta contra o envio de mais um interventor do governo federal, que é a Revolta de Juazeiro, de 1914, que ocorre no Ceará. O que acontece, galera? O estado do Ceará era tradicionalmente governado pela oligarquia dos Accioli. Geralmente os estados tinham suas oligarquias, né? E em cada estado existiam algumas oligarquias que eram mais poderosas do que outras. Por exemplo, em Goiás, no centro-oeste, as oligarquias mais fortes eram as famílias dos Bulhões e dos Caiado. No Ceará, galera, a família mais forte era a oligarquia dos Accioli. A oligarquia dos Accioli havia sido destituída do poder porque o governo central enviou um interventor, Marco Franco Rabelo, para ser o novo governador do estado, o que contrariou o interesse das elites locais. Para piorar a situação, galera, para controlar totalmente o estado, o interventor Marco Franco Rabelo passa a perseguir ou a submeter ao seu controle outras autoridades locais e municipais, sendo uma delas o famoso líder local, Padre Cícero, também chamado de Padre Cício. Quem é Padre Cícero? Era um líder religioso famoso no Ceará, principalmente na cidade de Juazeiro, por conta de uma história que circulava, segundo a qual, durante uma missa, Padre Cícero teria feito uma das hóstias tornar-se sangue na boca de uma das fiéis.
Essa história circulava pelo Ceará inteiro e fez com que não só a população local acreditasse que ele era um homem com poderes místicos enviados por Deus, mas fez com que os coronéis locais da região também se aproximassem de Padre Cícero, não só porque acreditavam nos poderes milagrosos dele, mas também queriam se aproximar dele para que a popularidade do padre também reforçasse a dominação desses coronéis no Ceará como um todo. Padre Cícero também era prefeito da cidade de Juazeiro, e a população passa a iniciar protestos contra as ações do governo, do novo governo estadual enviado pelo Hermes da Fonseca. O coronel Floro Bartolomeu, por exemplo, passa a regimentar homens e armar esses homens para combater agora, galera, a força policial estadual comandada pelo novo interventor enviado pelo governo. Ele arregimenta desde sertanistas pobres do interior semiárido da Bahia até jagunços armados que juntos conseguem impedir as tropas do governo de entrarem na cidade de Juazeiro, que torna-se uma espécie de fortificação do Padre Cícero. Hermes da Fonseca vê na intensa resistência popular que não seria fácil destituir Padre Cícero da sua posição, acaba voltando atrás e permite que o estado do Ceará realize novas eleições para que a população local teoricamente escolhesse quem seria o novo governador estadual. Através do voto de cabresto, os coronéis locais conseguem que Benjamin Liberato Barroso seja eleito como novo governador do estado e Padre Cícero passa a ser o vice-governador do estado. Ao mesmo tempo, galera, a Igreja Católica, sabendo das lendas em torno de Padre Cícero, excomunga ele da Igreja Católica. Só que mesmo não pertencendo mais à Igreja Católica, ele segue sendo uma liderança muito famosa, ele continua sendo uma liderança muito famosa no Ceará, a ponto da população realmente acreditá-lo como um santo realizador de milagres. Isso se deve, galera, à baixa penetração de padres no interior do semiárido baiano e ao fato de que a religião católica misturava-se com crendices populares no interior do Brasil, fazendo surgir a figura dos líderes messiânicos, também tidos como curandeiros ou milagreiros, galera. Também por conta da falta de médicos no interior das comunidades desassistidas do interior do Brasil. Vocês pensam que as confusões no governo do Hermes da Fonseca acabou, galera? Não acabou. Hermes da Fonseca vai ter que combater, galera, vai ter que enfrentar uma outra guerra que vai eclodir, dessa vez na região mais meridional. Dessa vez a região meridional do Brasil, ou seja, no sul do Brasil, que era a Guerra do Contestado, que aconteceu, galera, na região limítrofe entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. O que aconteceu? Existia uma disputa territorial entre Paraná e Santa Catarina por uma pequena região que estava entre os dois estados. Acabou que a justiça deu causa ganha para Santa Catarina, que deveria receber a posse dessas terras. Ao mesmo tempo, o governo federal ordenou a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo a Rio Grande do Sul. Essa estrada de ferro foi construída por uma empresa norte-americana que era a Brazil Railway Company. A empresa também adquiriu, galera, o direito de posse das terras que estavam aos arredores da estrada de ferro. E acabou que muitas famílias pobres, inclusive de imigrantes europeus que haviam estabelecido naquela região, foram expulsas das suas terras sem indenização e sem terem para um dia para a construção dos trilhos da estrada de ferro. Essa população expulsa da sua casa passará a enfrentar dificuldades econômicas, passará por dificuldades financeiras e sociais, passando fome, contraindo doenças, ou seja, se entrega a uma situação de vulnerabilidade social, aumentando a pobreza na região. Para piorar, galera, quando as obras da estrada de ferro acabaram, os operários que trabalharam na estrada de ferro não voltaram para casa e acabaram se juntando à população pobre e desassistida no local, que era justamente a região que estava entre o Paraná e Santa Catarina. Esse cenário de pobreza tornou aquela região chamada de Contestado, por conta dos dois estados que disputavam após o território, tornou-se um território fértil para o surgimento de lideranças religiosas que prometiam soluções mágicas para tirar aquela população do sofrimento. Um deles era o beato João Maria, que surgiu junto a boatos de que ele havia curado algumas pessoas dos seus enfermos. Ele também pregava que deveria ser instituída naquela região uma monarquia celeste, que através da liderança, galera, de um Messias enviado por Deus, salvaria as pessoas daquela situação de pobreza a qual eles estavam entregues. Aquela população desassistida
desempregada e desesperada passa a acreditar nas pregações do monge que promete a eles, galera, que um salvador será enviado para tirá-los da pobreza. Eles fundam naquela região uma comunidade religiosa chamada de Quadrado Santo, onde casas e alimentação seriam construídos coletivamente pela população e aonde os frutos do trabalho seriam distribuídos igualitariamente para as pessoas. Outra coisa, galera, é que o monge proibia que os impostos fossem cobrados às pessoas daquela região. Além do mais, para sobreviver, eles também vão acabar recorrendo, galera, ao roubo de gado das fazendas perto daquela região. O governo estadual do Paraná, já que a comunidade foi construída na porção de contestado que estava no Paraná, vai considerar aquele agrupamento lá uma ocupação ilegal e vai enviar tropas do governo para expulsar as pessoas daquela região. Surpreendentemente, galera, as tropas do governo foram derrotadas, embora o beato João Maria tenha sido morto no confronto com a polícia, com as tropas, com a força policial estadual. Mesmo com a morte do líder religioso, os seus seguidores continuarão o seu projeto e vão seguir-se batalhas com tropas do governo até o ano de 1916. Perceba, galera, que o final desse conflito vai se estender para além do governo do Hermes da Fonseca, galera. Esse conflito só vai acabar no ano de 1916 e o mandato do Hermes da Fonseca acabou em 1914. Então será o próximo presidente do Brasil, Venceslau Braz, que vai governar de 1914 até 1918, responsável por dar fim à Guerra do Contestado no sul do país. Aos poucos, galera, muitos daqueles rebeldes foram sendo mortos por uma epidemia de tifo que se disseminou pela região, pelas péssimas condições de vida, por infecções e pela fome, e por conta dos confrontos com a polícia enviada para combatê-los. O exército chegou a cercar a comunidade, impedindo ali a entrada de mantimentos, suprimentos, medicações e de comida, chegando, inclusive, galera, a utilizar não somente artilharia pesada, mas aviões com artilharia sobre a região. Não é preciso dizer, galera, que os sertanejos, com seus parcos recursos e armas rudimentares, não tiveram chances contra as tropas do governo. Venceslau Braz chega ao poder depois que Hermes da Fonseca sai. Ele vai governar de 1914 até 1918 e ele é mais um presidente alinhado aos interesses da elite cafeicultora, governando atendendo principalmente seus interesses, ou seja, o governo central volta a alinhar-se com os interesses dos cafeicultores depois de um período de distanciamento, que foi o caso do finalzinho do governo do Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Só que nesse momento, galera, coincide com o período em que eclode no mundo a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, justamente o período de governo que o Venceslau Braz está no poder. Para entendermos os motivos que vão levar à Primeira Guerra Mundial, temos que lembrar que o continente europeu se encontrava dividido entre dois blocos militares, a Tríplice Entente, composta pela Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, composta pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, os chamados Impérios Centrais da Europa. Os países mais ricos da Europa, como Inglaterra, França, Bélgica e Império Alemão, passavam pela segunda Revolução Industrial e estavam desenvolvendo novas tecnologias de ponta, como o motor movido a combustão, os carros, e esses países iniciaram uma política de conquista de territórios na África, Ásia e Oceania, que era o chamado imperialismo. O objetivo do imperialismo era forçar os países da África, Ásia e Oceania a comprar os novos produtos industriais produzidos na Europa, ou seja, se tornar mercado consumidor desses países, ao mesmo tempo que forneceriam matérias-primas baratas para esses países. Acontece que, ao passo que Inglaterra e França tinham muitas colônias na África e na Ásia, Império Alemão e Itália, que haviam chegado atrasados na corrida imperialista, não tinham conquistado colônia nesses territórios e passaram a disputar com a França e com a Inglaterra colônias na África e na Ásia. É essa intensa disputa entre as nações industrializadas, essa intensa disputa interimperialista para conquistar territórios na África e na Ásia, que vai criar uma tensão entre todos os países da Europa, que mais cedo ou mais tarde iria eclodir numa grande guerra. A gota d'água, ou seja, o evento que vai levar ao início da guerra, foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, que foi morto em Sarajevo, na Bósnia. Quem matou ele foi o nacionalista sérvio.
Império Austro-Húngaro e Império Alemão usam isso como desculpa para invadir a Sérvia, mas a Sérvia era aliada da Rússia e a Rússia aliada da França e Inglaterra, o que leva a França, Inglaterra e Rússia a declararem guerra ao Império Alemão e Império Austro-Húngaro. O mesmo Brasil, muito afastado dos campos de batalha da Europa, vai sofrer os efeitos da Primeira Guerra Mundial em sua economia principalmente. Vocês se lembram que desde o Convênio de Taubaté, o governo havia comprado vastas quantidades de café excedente, elevando seu preço? Essa política de valorização de fato funcionou até a Primeira Guerra Mundial, mas quando os países da Europa entraram em guerra, o mercado internacional se desestabilizou e se fragmentou. Até porque, galera, não tem como você comprar café se o mundo está em guerra. Por exemplo, galera, não tinha como navios mercadores brasileiros chegarem na Europa para levar toneladas e toneladas de café se os países da Europa estavam em guerra e os navios brasileiros poderiam ser afundados. Sem falar que esses países estavam dedicando toda a sua economia, galera, à guerra, e mesmo não comprariam o café brasileiro no momento de guerra. Isso vai fazer com que o Brasil entre na crise econômica, galera, porque o seu principal produto de exportação não era mais exportado para o mercado internacional, fechado por conta do momento da guerra. Venceslau Braz, para proteger os interesses dos políticos cafeicultores, pedirá novamente empréstimos, galera, para os principais bancos da Europa e instituições financeiras credores do Brasil para iniciar novamente uma política de valorização do café, comprando mais estoques excedentes produzidos no Brasil, que não eram mais vendidos para o mercado internacional, para valorizar novamente o preço do café, impedindo que os principais cafeicultores paulistas e mineiros quebrassem financeiramente. Ao mesmo tempo, galera, a guerra não vai trabalhar o Brasil apenas nesse quesito. Todos aqueles principais bens industriais que o Brasil comprava de fora, galera, como produtos da siderurgia, da metalurgia, roupas e alimentos que eram comprados de fora e vendidos no Brasil, não puderam mais ser comprados. Na Europa, muitas das fábricas que produziam alimentos, roupas, aços e metais haviam sido convertidas em fábricas de produção de armamento para ajudar seus respectivos países no esforço de guerra, né? A ideia da guerra total. Quando existe uma guerra total, todos os recursos de um país são canalizados para a guerra. Então o Brasil, galera, que era um país pouco industrializado, não tinha mais como comprar os recursos que ele precisava para se sustentar. É nesse momento, galera, que a indústria brasileira passa a crescer um pouco mais por conta da necessidade. Não podendo mais comprar produtos industriais de fora, o Brasil passa a adotar a ISE, industrialização para substituição de importação. Aquelas pequenas indústrias que já existiam no Brasil, que eram algumas indústrias têxteis voltadas à produção de tecido e de roupa, que já existiam dentro do Brasil, mas que eram pequenas e pouco desenvolvidas por conta da competição com a indústria de fora, passa a se desenvolver, porque a população local, não podendo mais comprar comida, produtos e outros produtos industriais de fora, passa a comprar produtos industriais de dentro do Brasil, fazendo com que essa indústria se desenvolva. Outra coisa, galera, é que muitos imigrantes europeus, italianos, alemães, portugueses, espanhóis que estavam nas lavouras de café do interior de São Paulo, por exemplo, passam a migrar para as cidades durante o período de crise da produção cafeeira, porque haviam ficado desempregados no interior. Muitos desses imigrantes passam, galera, a procurar emprego no comércio das cidades, na indústria, além de outros empregos urbanos que vão surgindo com a expansão das cidades, pessoal. Alguns proprietários de indústria, inclusive, vão incentivar a construção de bairros operários próximos das fábricas, para que os trabalhadores já morassem perto das fábricas. É o momento que vai surgir, por exemplo, os bairros operários do Brás, do Moca e do Ipiranga em São Paulo, ocupados principalmente por imigrantes europeus. Muitos desses imigrantes já vinham para o Brasil com conhecimentos técnicos e conhecimentos relacionados ao trabalho na indústria, porque os países da Europa já eram países industrializados e eles já eram minimamente escolarizados e já vinham para o Brasil com alguns conhecimentos sobre como manusear máquinas e como trabalhar nas indústrias, o que vai facilitar para aquelas indústrias têxteis e alimentícias que estavam começando a crescer na época. Ao mesmo tempo, no Brasil, passa-se a investir na mineração de ferro e manganês para a constituição de uma indústria que estava em falta no Brasil. Era a indústria siderúrgica e metalúrgica, essencial para a construção civil, para fornecer materiais para outras indústrias que estavam surgindo no Brasil. Mesmo assim, galera, mesmo com o desenvolvimento da indústria no Brasil, percebe-se, galera, a carência gigantesca que o Brasil tinha do desenvolvimento de uma indústria de base.
base, que é aquela indústria responsável por produzir, por exemplo, energia, cimento, as indústrias metalúrgicas, siderúrgicas. Além, galera, da dependência que as indústrias brasileiras tinham da compra de máquinas vindas da Europa. Por exemplo, desenvolveu-se algumas indústrias têxteis no Brasil, de produção de tecidos e roupas. Mas as máquinas usadas nessas indústrias para produzir tecidos e roupas eram máquinas trazidas da Europa. Mesmo que o Brasil houvesse desenvolvido essas indústrias, ele ainda não havia desenvolvido a indústria de bens de capital, que é a indústria que produz máquinas, por exemplo. Esse tipo de industrialização mais pesada o Brasil ainda não tinha. Então as nossas indústrias, galera, sofriam com máquinas velhas ou com a dependência de mais máquinas e de peças e de insumos de produção vindos da Europa. Mas como que essas indústrias vão surgir em São Paulo se o que predominava aqui, galera, é a economia exportadora de bens primários como o café para a Europa? Muitos cafeicultores paulistas, mineiros e do Rio de Janeiro que se enriqueceram com a exportação de café ou de outros produtos para a Europa, buscaram diversificar sua economia. Muitos fazendeiros, por exemplo, mesmo com suas mansões no campo, mudam-se para a cidade de São Paulo e passam a investir parte do seu dinheiro para a fundação de pequenas indústrias têxteis, de produção de alimentos, siderúrgicas e metalúrgicas, e outros passam, galera, a investir, por exemplo, na construção de bancos para emprestar dinheiro para comerciantes, para o governo, para outros empresários. Mas não eram só os fazendeiros que vão montar indústrias na cidade, galera. Muitos imigrantes que vão vir para o Brasil vão construir indústrias. Por exemplo, o complexo de indústrias Matarazzo, que vai surgir em São Paulo, foi construído por imigrantes italianos. As indústrias Cresp, que vão surgir em São Paulo, também foi fundada por burgueses e industriais vindos da Itália. O conjunto de indústrias Jafet, por exemplo, foram fundadas por imigrantes libaneses. Inclusive, galera, é pouco conhecido, né, a presença da imigração libanesa no Brasil, que deveria ser mais estudada. Afinal de contas, galera, os libaneses fazem parte da história do Brasil. Instituições como o Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, foi fundado por descendentes de libaneses aqui no Brasil. O ex-presidente Michel Temer, por exemplo, é o primeiro presidente brasileiro de origem sírio-libanesa, o que demonstra, galera, a presença marcante desses imigrantes aqui no Brasil. Outra coisa, galera, é que pelo menos 3/4 da mão de obra industrial e no comércio que existia em São Paulo era composta por imigrantes italianos. Sobre isso, galera, o historiador Marco Antônio Villa vai tecer a seguinte consideração, abre aspas. Na passagem do século XIX para o XX e nas duas primeiras décadas desse último, era evidente o predomínio inconteste da força de trabalho estrangeira, especialmente a italiana, e chegou a ocupar 3/4 do mercado de trabalho na indústria. São Paulo era uma cidade europeia, ao menos na configuração da sua população. Na capital, de acordo com Antônio Piccarolo, imigrante italiano, professor e militante político, tinha-se a impressão de estar na Itália de além mar, para onde, juntamente com a língua, são transportados os costumes, as tradições domésticas, as festas populares, tudo, enfim, o que nos pode lembrar de coração a nossa terra de origem. Entre 1890 e 1920, a população do Brasil cresceu pouco mais de 100%, porém o número de imigrantes teve um salto de mais de 300%. No estado de São Paulo, a população quase triplicou no mesmo período, enquanto a de imigrantes aumentou 1000%. Mais da metade dos estrangeiros que viviam no país estava sediada no estado, e na capital estadual estavam concentrados 70% deles. Havia uma variação em sua origem. Depois ele fala, em parte, a diminuição do número de italianos deve-se à Primeira Guerra Mundial e à consequente mobilização militar na Itália, mas o domínio dos italianos era incontestável. E nessas primeiras fábricas, galera, as condições de trabalho não eram muito boas. A jornada de trabalho chegava a mais de 15 horas diárias. Os salários eram muito ruins, não havia nenhuma obrigação por parte dos empregadores de fornecer qualquer tipo de descanso semanal remunerado. Além disso, eles aceitavam muitas mulheres e crianças que, mesmo executando as mesmas funções dos homens, recebiam salários muito menores. Era muito comum, galera, a presença de muitas mulheres e crianças nas fábricas
que tinham que aceitar esses empregos porque a renda do marido sozinho não era suficiente para sustentar as despesas das casas. Para piorar a situação, galera, o Brasil começou a vender comida para os países da Europa que estavam em guerra e que não tinham tempo para produzir comida, já que todas as indústrias desses países eram convertidas em indústrias armamentistas. Como isso vai provocar, galera, um desabastecimento do mercado nacional? Como assim? Como todos os dias toneladas e toneladas de comida embarcavam para serem vendidas na Europa e os próprios produtores rurais do Brasil preferiam vender para a Europa para receber em libra, passou a diminuir a quantidade de comida disponível nos supermercados do Brasil, o que vai elevar muito, galera, o preço dos alimentos no Brasil. Esse aumento generalizado dos preços pode ser chamado de inflação, e isso vai causar uma piora das condições de vida da população aqui. Eles já recebiam pouco, e esse pouco era totalmente dissipado com a elevação do custo de vida, galera, em todos os estados do Brasil, mas principalmente nas capitais dos estados. Os trabalhadores começavam a formar sociedades com fundos financeiros para socorrer trabalhadores que haviam se acidentado, que haviam ficado doentes, desempregados, para custear o funeral de algum membro da família que havia morrido, ou mesmo para intermediar conflitos entre patrões e trabalhadores nas disputas por melhores salários. Muitos desses trabalhadores italianos que chegavam no Brasil eram altamente politizados porque já estavam acostumados a reivindicar melhores salários da Europa, a fazerem manifestações e greves nos ambientes de trabalho com paralisações gerais da produção, exigindo negociação com os patrões por melhores salários e diminuição da jornada de trabalho. Isso, galera, é um dos elementos que vai fazer eclodir, galera, a greve geral de 1917. Vamos encontrar as origens da greve geral de 1917. Muitos desses trabalhadores eram altamente influenciados por ideais socialistas e anarquistas, galera, que eram muito populares na Europa. As primeiras organizações sindicais dos trabalhadores, por exemplo, passaram, galera, a propagandear entre os trabalhadores e a realizar exigências de que a jornada de trabalho de 15 horas fosse abaixada, galera, para 8 horas diárias e que o trabalho infantil fosse proibido nas fábricas, além, é claro, de exigirem melhores condições de trabalho. Trabalhadores, galera, das fábricas têxteis dos bairros do Moca e do Ipiranga decidem paralisar a produção e realizar manifestações exigindo não só melhores salários dos seus empregadores e diminuição da jornada de trabalho, mas também para chamar a atenção do governo e exigir, galera, a diminuição do preço dos alimentos. Logo, galera, uma vasta quantidade de trabalhadores havia paralisado seus trabalhos e havia iniciado manifestações massivas. Mais especificamente, galera, nas instalações das indústrias Cresp, mas logo também vai se expandir, galera, englobando trabalhadores do Complexo Industrial Matarazzo, das indústrias da Antártica. Obviamente haverá repressão policial para tentar dissipar as greves. A morte de um trabalhador anarquista de origem espanhola, que é o José Martins, vai comover a população de São Paulo. O funeral dele, galera, vai ser um forte mobilizador não só dos trabalhadores, mas da população urbana de São Paulo como um todo, que estava também indignada, galera, com a carestia, galera, dos preços gerais dos alimentos em São Paulo. O enterro e a morte vão causar enorme comoção na população, que vai aderir às manifestações. Uma das melhores obras sobre o assunto, galera, é a de José Luiz Delroy, intitulada Greve Geral de 1917. Ele comenta que a adesão dos condutores de bonde vai paralisar a cidade de São Paulo, e nas ruas mais estreitas foram levantadas barricadas em que a população se protegia, galera, da agressão policial. Tiroteios foram registrados por vários cantos da cidade. Na iminência de perder o controle da cidade, galera, a burguesia, que eram os principais donos das principais indústrias de São Paulo, cedem e prometem aos trabalhadores um aumento de 20% dos salários, a promessa de fiscalização das indústrias e a promessa de que não vai demitir das fábricas as principais lideranças anarcossindicalistas que haviam influenciado os trabalhadores a iniciar as revoltas. Muita gente, galera, vai dizer que a revolta, mesmo ter sido espontânea, vai contar com a articulação e o planejamento de trabalhadores que também eram líderes sindicais e que planejavam durante muito tempo a melhor forma de iniciar uma greve dos trabalhadores. A greve fracassou, tecnicamente, muitas reivindicações como melhores condições de trabalho e a diminuição da carestia. Porém, os trabalhadores conseguiram 20% de aumento e surgiu pela primeira vez um sentimento de união entre os trabalhadores nacionais, que vai futuramente germinar em mais reivindicações por direitos trabalhistas.
Mesmo com a promessa de não perseguição aos líderes que promoveram a greve, galera, nos próximos anos, vários presidentes do Brasil vão se comprometer na perseguição a trabalhadores que integrassem o movimento anarquista, o movimento sindicalista, principalmente, galera, a lideranças sindicais que fossem considerados causadores de greves. Muitos deles serão mortos, presos e deportados de volta para a Itália, o que demonstrava o caráter autoritário dos presidentes do Brasil nessa época, galera, e a forma como eles lidavam, ou melhor, não lidavam com questões sociais. Um dos últimos presidentes desse período, o Washington Luiz, inclusive, vai proferir a famosa frase, que na verdade ninguém sabe se ele realmente disse ou se ele não disse, mas que defendia muito bem esse período, que a questão social era um caso de polícia, ou seja, de repressão. Lembrando, galera, que os trabalhadores quase não podiam votar, então os presidentes realmente não se importavam muito de ter ou não ter o apoio deles, porque no final não eram eles que definiam quem chegava ou não à presidência. Quem definia ou não quem chegava à presidência eram as elites paulistas ou mineiras. Então era justamente agradar essas elites o único interesse deles. A industrialização vai levando à urbanização, porque junto das indústrias vão surgindo o comércio, com comerciantes e trabalhadores que vão trabalhar no comércio, e também vão surgindo, galera, instituições, e também vão surgindo estabelecimentos onde trabalhavam os profissionais liberais, como professores em colégios, médicos em hospitais, advogados em escritórios de advocacia, sem falar das pessoas que vão se mudando para as cidades buscando novas oportunidades de trabalho. Nessas cidades vão surgindo uma nova classe média muito politizada e que passava a criticar a política do café com leite e o voto de cabresto, que levava apenas grandes fazendeiros a serem governadores dos estados e presidentes da república. Essa classe média que passou a se destacar no cenário nacional e que passava a se interessar por política, percebeu que estava totalmente afastada da política por ser um grupo social que não estava ligado aos grandes cafeicultores do interior de São Paulo e do interior de Minas Gerais, formando uma classe social crítica aos presidentes da política do café com leite e com tendências a apoiar governantes que criticassem a política do café com leite e o predomínio das oligarquias paulistas e mineiras da presidência da república. Inclusive, galera, dessa classe média que vão surgir jovens militares, os tenentes, que vão compor uma baixa hierarquia do exército e que vão passar a criticar galera, o complexo oligárquico da Primeira República a partir da década de 1920, que é um fator que eu vou explicar na próxima aula, que vai ser dedicada ao declínio e queda do período da Primeira República no Brasil. Outra coisa, galera, que é importantíssima salientar com relação a esse momento é que no primeiro momento o Brasil estava neutro na Primeira Guerra Mundial, porque em nome das relações exteriores o Brasil já tinha o hábito de se manter neutro diante dos conflitos internacionais. Porém, o Brasil será arrastado para a Primeira Guerra Mundial, galera, porque a Marinha Alemã havia afundado navios cargueiros brasileiros que se dirigiam à Europa, o que vai causar a indignação na população brasileira, forçando o governo a fazer o Brasil entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Inglaterra, da França e da Rússia, ou seja, da Tríplice Entente, contra o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, né, os chamados Impérios Centrais da Europa. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial será uma participação muito humilde, será uma participação muito pequena. O Brasil enviará um corpo médico, né, para auxiliar os soldados nos campos de batalha da Europa e vai patrulhar com a sua marinha, galera, o Atlântico Norte e a costa do norte da África, principalmente o Estreito de Gibraltar, que é uma região que está entre a África do Norte e a Península Ibérica, ou seja, onde estava Portugal e Espanha. É só na Segunda Guerra Mundial, lá para 1939, que o Brasil terá uma participação um pouco maior, enviando sua força expedicionária para a Itália. Mas o importante, pessoal, é que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos países que venceram a Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra e a França. E após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando passou a acontecer os tratados de paz,
o Tratado de Versalhes e as conferências, galera, para redefinir as fronteiras nacionais, renegociar tratados, impor penalidades aos países que iniciaram a Primeira Guerra Mundial, o Brasil enviou seus representantes para lá, galera, como, por exemplo, o político Epitácio Pessoa, para representar o Brasil, que inclusive para representar o Brasil nas renegociações dos acordos de paz. Inclusive, galera, o Brasil também vai exigir, igual muitos países da Europa, que a Alemanha pague indenizações por conta do prejuízo que o Brasil teve quando a Marinha Alemã havia afundado navios brasileiros. Um capítulo negro da história do Brasil que acontece nesse momento, galera, é que o fim da Primeira Guerra Mundial coincide com a pandemia de gripe espanhola pelo mundo, que vitimou mais de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar de ter o nome de gripe espanhola, essa gripe surgiu nos Estados Unidos e vai se disseminar pelo mundo, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados brasileiros que voltaram para casa, além de outros brasileiros, voltaram para o Brasil trazendo, galera, o vírus da gripe espanhola, que vai se disseminar pelo Brasil, matando mais de 1.500 pessoas. Matando inclusive o próximo presidente do Brasil, que era para ser o Rodrigues Alves. Você lembra do Rodrigues Alves, que foi presidente do Brasil na época da revolta da vacina de 1904? Pois é, ele novamente ganhou a eleição presidencial para governar o Brasil, só que ele morreu antes de poder dar continuidade ao mandato. Quem vai assumir, então, o lugar do Rodrigues Alves era o vice-presidente dele, Delfim Moreira, que havia sido eleito junto com Rodrigues Alves durante as eleições de 1918. Como Rodrigues Alves morreu antes de completar 2 anos de mandato, o Delfim não poderia assumir em seu lugar, porque a Constituição afirmava que se um presidente morresse ou fosse afastado antes de completar 2 anos de mandato, o seu vice não poderia assumir depois dele, tendo que ser convocado um novo processo político eleitoral. Mesma coisa com o caso de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? O Floriano não poderia assumir porque o Deodoro não havia ficado 2 anos no poder, mas o Floriano ele passou por cima da regra e assumiu assim mesmo. Mas o Delfim Moreira ele respeitou a regra e ficou apenas 1 ano no poder, só até novas eleições serem convocadas e um novo presidente ser eleito. O Delfim, ele era mineiro e ele foi colocado como vice-presidente só para acalmar a elite de Minas Gerais, porque já que o Rodrigues Alves era outro paulista que estava no poder. Como a saúde do Delfim também não era das melhores, foi o ministro da Aviação e Obras Públicas, Afrânio de Melo Franco, que assumiu a maior parte das funções administrativas dele até que ele saísse do poder em 1919. Ao mesmo tempo, galera, a crise econômica causada por conta dos efeitos da Primeira Guerra Mundial ainda não haviam passado e mais greves gerais passaram a surgir pelo Brasil. E o governo, como de costume, em vez de negociar, mandou reprimir as greves utilizando-se a força policial, ou seja, os aparatos repressivos do Estado. Nesse mesmo ano de 1919, galera, quem foi eleito para a presidência da República foi o paraibano Epitácio Pessoa, que nem estava no Brasil, ele estava na Europa, representando o Brasil na Conferência de Paz em Paris, em que o Brasil negociaria os resultados da sua participação na Primeira Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para a próxima videoaula, galera. A eleição de Epitácio Pessoa para a presidência da República e o início da década de 1920, galera, também é um marco do início da decadência da Primeira República. Nós estudaremos o governo de Epitácio Pessoa, do presidente Arthur Bernardes e do presidente Washington Luiz e o fim da Primeira República Brasileira, que vai ser derrubada através de um golpe de Estado que vai ser conhecido como a Revolução de 1930, que trará Getúlio Vargas ao poder. Fique comigo até a próxima aula.